Muito bem, já que o Juca falou em portugueses, do Vasco, do Caixinha e tudo mais, o Eusébio aqui, que também é português, ele mandou uma mensagem falando: como português, chego a ter nojo do Abel Ferreira, um pseudo-treinador que parece que acabou Não, de desembarcar em Veracruz. Respeito, maturidade e a noção do ridículo só lhe fariam é, bem. Abraços. Bom, o Palmeiras, a é. gente vai falar então. Não, o Fala que aí. ficou ruim, né, foi ele sair de campo fazendo assim, dizendo estão roubos, estão roubos, estão roubos, e depois provavelmente viu as cenas antes de dar a entrevista coletiva, viu que não houve roubo nenhum, e aí veio com aquela conversa. Se alguém disser que eu estou culpando a arbitragem desonesto, ele culpou a arbitragem. Não era mais fácil dizer, olha, eu saí de campo de cabeça quente, falei que era um roubo, não foi roubo nenhum. Né? Porque o que aconteceu com o Grêmio nesses últimos dias, aliás, desmoraliza todas as teses do sistema. Né? Porque o Grêmio foi assaltado em Itaquera, no pênalti não dado do Yuri Alberto, e aí como é que fica? Os do Botafogo que disseram que estavam querendo evitar que o Botafogo largasse muita vantagem sobre os demais. O Grêmio estaria hoje a 6 pontos do Botafogo, caso o pênalti fosse marcado e convertido. Claro que nunca é simples fazer gol de pênalti no Cássio, mas se fizesse o gol, então como é que é isso? Né? Para de chororô, coisa chata. Assuma. O Palmeiras há quantos dias que não faz um gol? Quer dizer, fez 1-0, Deus sabe como, né? Mas está com dificuldade de fazer gol. O Dudu está fazendo muita falta. Essa que é a verdade. Né? Não foi justo o resultado ontem, merecia pelo menos sair de lá com empate, amassou o Grêmio no primeiro tempo, mas sempre é um roubo, sempre é um fator externo, nunca é a coisa dentro do próprio time. Coisa chata. Muito bem, Mauro, sobre isso do Palmeiras, o Grêmio freou ali a possível aproximação do Palmeiras do Botafogo e, como a gente falou, o Abel saiu de campo lá novamente, falando de roubo, depois falou, não, veja bem, mas falou claramente em roubo ali na saída do jogo, o auxiliar dele também ficou ali buzinando na orelha de todo mundo. O fato é que o Palmeiras não venceu. Ele falou que era dia da bola não entrar, de fato, né? Teve uma bola na trave ali no final, chances e tudo mais, mas não ganhou. O fato é esse. Semana que vem tem Libertadores pro Palmeiras. Eu já disse aqui há algumas semanas que Boca e Palmeiras provavelmente farão jogos fechados, Eles. de poucas chances e poucos gols, né? É uma tendência, creio eu. E o Palmeiras só fez, nos 5 últimos jogos, 2 gols. Aquele de falta do Rafael Veiga contra o Vasco, muito bonito, por sinal, e o do Breno Lopes, que deu aquela confusão toda nos acréscimos contra o Goiás. 0-0 com o Deportivo Pereira, 0-0 com o Corinthians e 0-1 ontem diante do Grêmio. Então o Palmeiras não fazendo gol já é uma coisa que é meio rotineira até. Tem sido assim nos últimos jogos. Desde que aqueles 4-0 lá contra o Deportivo Pereira na Colômbia, o time tem dificuldade para marcar. Bem, essa, digamos assim, é a única novidade, né? Porque é recente, né? É desses últimos jogos. O resto é tudo coisa que já acontece há muito tempo. Tudo que foi falado aqui já não é mais novidade nenhuma, né? É um incrível time que nunca é derrotado, porque no futebol você vence e perde jogos. É sempre a culpa de alguém, a culpa é do microfone. Aliás, os microfones estão sendo criticados por técnicos, Nossa, chutados por técnicos, né? São Paulo chuta microfone agora. Ontem o técnico do Palmeiras reclamou do microfone perto dele, com câmera do câmera, só pode, sei lá. Até isso é ponto de reclamação, sendo que ontem até eu via no Sport TV, até o apresentador, bom apresentador lá, o Felipe Diniz, ele até observou, falou, cara, em qualquer competição do mundo de futebol, elas têm transmissão, né? Você vai ter microfones que captam áudio ambiente, câmeras, em todos os pontos. O Guardiola ele é mostrado pela televisão o tempo todo na Premier League, né? Na Champions também. Não é só ele, como o Ancelotti e todos os outros grandes técnicos. Todos eles são mostrados o tempo todo, porque eles são personagens relevantes nesse contexto. Por isso ganham também, né? Ganham muito bem, porque eles são personagens importantes, sem dúvida alguma, então tem que ser mostrados. Ou seja, as reclamações são várias e acaba desviando o assunto principal. O Palmeiras ele tem volume, ele pressiona. O Grêmio é um time que não marca bem. Vídeo 4-4 lá contra o Corinthians, né? Quantidade de gols assim, entra como quer, chuta como quer, dos dois lados, né? Mas nem assim o Palmeiras consegue aproveitar. É sempre na pressão, no Gustavo Gomes de cabeça, que dessa vez foi na trave, mas cria muito pouco. E sobre o Dudu fazia a sua temporada mais fraca pelo Palmeiras. Ele já não vinha bem. Não acho que seja só o Dudu, não. Porque o Dudu não vinha bem.
Inclusive questionado. O Dudu só fez um gol no ano, 2 gols no ano, participando muito menos. Ele não vivia uma temporada tão boa. E esses jogos da semana que vem, a tendência, pode ser que eu queime a língua e tenha até um outro perfil, mas a tendência contra esse Boca hoje do Almiron são 2 jogos fechados, poucas chances, possivelmente 2-0-0, ou 0-0, 1-1, ou 0-0, 1-0 para um dos dois. Qualquer coisa desse tipo é provável que nós tenhamos aí a partir da quinta-feira que vem com o jogo aqui. Aqui não, lá na Argentina primeiro. Arnaldo, aqui ó, o Kaique Oliveira falou: o Arthur na esquerda no lugar do Dudu é igual a perder Dudu e Arthur, 2 dos mais criativos e finalizadores. Ele diz aqui, ainda sobre o Palmeiras, que ontem perdeu a possibilidade de pressionar um pouco mais o Botafogo. Foram 48 cruzamentos também na área do Grêmio, né? É pra caramba, né? Sim. Então, por mais que o Dudu não tivesse bem, como disse o Mauro, talvez fosse o ano mais apagado do Dudu com a camisa do Palmeiras, sem ele piorou. Porque o Palmeiras tem um elenco, assim, como diria Abel, curto e sem grandes opções para o ataque. E entre colocar os meninos, ainda cruz, que oscilam muito, e colocar os mais experientes, sobretudo para esse primeiro jogo contra o Boca, o Abel vem tentando a escalação com Mike e Arthur. E o time, de fato, fica mais previsível ainda. Não tem dado certo. O Palmeiras não tem jogado bem. As vitórias sobre Cruzeiro e Goiás nas últimas bolas deram 6 pontos ao Palmeiras no Brasileiro, mas em jogos que o Palmeiras não jogou bem. Então, por trás dessa situação das reclamações da arbitragem e tudo mais, existe uma convicção de que o Palmeiras, nesta temporada, tem um teto, digamos, mais baixo, né? Pode ser suficiente para ganhar a Libertadores, no sentido que o time perde poucas partidas, o time é sólido defensivamente, mas não vem conseguindo empolgar. O fato é esse: o Palmeiras, nessa temporada, ainda não empolgou. E tem poucos jogadores para empolgar. E eu acho que a briga pelo brasileiro, em tese, lá, a perseguição ao Botafogo, era muito mais pela solidez dos últimos anos do que pela temporada 2023. E ontem eu acho que o resultado em Porto Alegre foi o previsível. O Grêmio, em casa, é um dos melhores do campeonato, assim como o Botafogo e Fluminense, é muito forte em casa e é muito fraco fora. O Grêmio se defende muito melhor em Porto Alegre do que, por exemplo, na Neoquímica Arena, né? E também o Grêmio, mesmo com essa campanha em casa, como é muito frágil fora, não parece ter nenhuma perspectiva de alcançar o Botafogo. É aquilo. O Juca falou do jogo da liderança. Hoje o Botafogo, nem se o Botafogo perder do Corinthians fora de casa, vai ter uma grande diferença nessa rodada, porque os perseguidores não têm, assim, mostrado repertório para encurtar a diferença. Cada vez vira, como foi o ano passado, só que aí o líder era o Palmeiras, uma briga pelo segundo lugar, né? Uma alternância pelo segundo lugar. O favoritismo do Palmeiras em relação ao Boca se mantém pela temporada ruim do Boca, mesmo até agora também, mas eu acho que o Palmeiras não está sobrando, não tá? E o torcedor do Palmeiras está, de fato, preocupado. Eu cheguei a comentar logo depois do jogo a reação do Abel, e o Juca foi cirúrgico, porque depois, na entrevista coletiva, ele deu passos atrás e não falou mais de arbitragem, tentou se esquivar e tudo mais, mas a torcida do Palmeiras mesmo está menos revoltada com o apito, como muitas vezes esteve em sintonia com o seu treinador, e preocupada com a estagnação do time. Porque agora tem como vários times nessa temporada, que tem o brasileiro ali como plano B e tudo mais, o Palmeiras tem uma bala na agulha só, que é a Libertadores, assim como tem o Inter, assim. Desses times todos que estão disputando Copas, o que faz um brasileiro mais digno ou talvez seja o Fluminense, em relação às suas perspectivas. Mas também, assim como o Grêmio, é um time muito forte no Maracanã e muito frágil fora do Maracanã. E aí
Quem dá as cartas é o Botafogo, que consegue ser forte em casa e médio fora. Forte em casa e médio fora dá título brasileiro. Só o Botafogo tem essa, digamos, performance até então. Ô, Trajano, vocês imaginavam que a semana passada a gente conversava aqui, não, opa, o campeonato abriu, hein? Palmeiras vai chegar, tal. Aí o Palmeiras perde ontem e no fim das contas o Abel reclama da arbitragem, depois desreclama. Não, não era só o Palmeiras, não. O Grêmio fez 2 partidas, podia ter ganho 6 pontos. Ganha 1 no empate contra o Corinthians, não é? Ali que ele desperdiçou. Essa vitória sobre o Palmeiras foi importante. Mas teria feito mais 6, em vez de 1 ponto, teria feito 6. Aí sim se aproximaria do Botafogo. Porque o Botafogo também, cá entre nós, ainda, o Botafogo entra no hall daquelas equipes imprevisíveis, no momento que se encontra o Botafogo. Que o Botafogo também começou a perder. É que os outros estão ajudando o Botafogo. O Botafogo não está com essa vantagem toda, não pode ser campeão, não só pelos seus méritos, pelo demérito, pela fraqueza dos que vêm abaixo. Todas as semanas que um deles que estão perseguindo o Botafogo tem chance de melhorar, encurtar a distância, eles perdem. O Grêmio tinha um famoso jogo atrasado no Grêmio. Havia uma enorme expectativa em relação a esse jogo contra o Corinthians. Foi até um jogo para lá de interessante. Mas em termos de tabela, ganhou 1 pontinho. Se ganha 3, não é? Aí teve o Bragantino também. Quer dizer, então Palmeiras e Grêmio estão ajudando demais. Eu não vou nem falar Flamengo, Fluminense e tal. Estão ajudando demais o Botafogo ficar ali, se mantendo na posição mais ou menos tranquila. Mas não quer dizer isso. Esse jogo de hoje é importante. Esse jogo de hoje pode mostrar se o Botafogo, como diria o meu avô, tomou tenência depois de alguns fracassos recentes e vai navegar em mares calmos, ou se não ganhar do Corinthians, né? Se não ganhar do Corinthians, a distância fica a mesma, mas vai mostrar que o Botafogo não anda atravessando um momento legal, não é? Então, é bom prestar atenção. Nunca o Palmeiras torceu tanto pelo Corinthians, nunca o Grêmio torceu tanto pelo Corinthians, e cá entre nós torcer pelo Corinthians nesse momento é dose para elefante, né? O Elefantinho Juca, vai você- falar. Então. O Elefantinho vai falar, porque ele já veio com ofensa, né? Já veio com o pé no peito, me chamou de elefante. Quer dizer, não, torcer para o Corinthians sempre foi isso. E em raros momentos não foi assim. Agora, primeiro, acho que o Zé cometeu uma injustiça em relação ao Grêmio, porque não é possível falar do jogo em Itaquera sem falar do erro, que até agora é o maior erro. Não. Juca, é claro que isso foi um absurdo, os maiores erros, mas eu quero dizer que em termos de pontuação, com mão ou sem mão, foi um ponto só. Claro, Não? Pois é, mas aí... Não vai voltar atrás. Aí As disputas da CBF não vão dar vitória para o Grêmio, vai continuar em 4-4. Pois é, mas daí dirá o gremista, tá legal, eu vou a São Paulo, jogo em Itaquera, depois de ter feito aí sim, uma atuação vexaminosa em Bragança, meto 2-0, tomo 3-2, viro para 4-3, tomo 4-4, no último minuto tem um pênalti, mas é um pênalti escandaloso. Olha, o Arnaldo e o Tironi vão me lembrar, pênalti escandaloso assim, não dado, eu só me lembro da final da Libertadores do São Paulo aqui no Morumbi, que o jogador da Argentina era do Vélez. Do Vélez, né? Do Vélez. Dá uma cortada. Ele dá uma cortada. O Yuri ainda se defendeu, né? Esse dá uma cortada. E o juiz manda seguir o jogo. Foi um absurdo, né? E o VAR não chamar para o juiz olhar aquela cena, né? É o árbitro caseiro, né? Covarde. Porque se é na Arena Grêmio, marca o pênalti, né? Enfim. Mas eu estou de acordo. Eu acho que o Botafogo está tendo o auxílio dos seus perseguidores. Porque hoje é isso mesmo. Veja, vamos analisar pelo que pior pode acontecer para o Botafogo. E para o que melhor pode acontecer para o Corinthians e para a graça do campeonato. O Botafogo perde do Corinthians hoje. Claro que você poderá dizer, puxa vida, a terceira derrota seguida. Mas contra quem foram essas derrotas?
Flamengo está bem em casa, onde o Botafogo não havia perdido ainda. Mas o clássico dos mais tradicionais do Brasil, clássico é clássico e vice-versa. Nenhuma anomalia em perder para o Flamengo. Depois, perdeu para o Atlético Mineiro, fora de casa, no Terreirão do Galo. Né? Verdade que aí sim, numa exibição de doer. Né? De doer. Sem nenhuma finalização no primeiro tempo, aí foi muito mal mesmo. Né? Vamos ver hoje se ele se reencontra. Ou se a gente poderá dizer que estamos detectando uma crise. Em princípio, também perder em Itaquera não é nenhuma anomalia. Há que se ver de que maneira, eventualmente, vai perder. Mas acho que esse jogo está com uma cara terrível de empate. Para o Botafogo é um ótimo resultado. Para o Corinthians não melhora muito, mas mantém o time no modo Copa Sul-Americana. O Corinthians está brincando com fogo ao focar na Copa Sul-Americana. Âncora, me permite só o seguinte: veja com você como as pessoas esquecem de um passado recente. O maior escândalo, o maior pênalti não marcado da história do futebol brasileiro foi a final da Taça Guanabara, no Maracanã, América e Botafogo. Eu jamais vou esquecer o nome desse pilantra. Chama-se William Neri. Neri. Um pênalti do goleiro Max no Cris, filho até do Ailton, que era assistente do Jorginho. Não só deveria ter marcado o pênalti, como tinha de ser expulso. Não aconteceu nada disso. É uma vergonha. É um negócio que eu tenho. Olha, sem brincadeira, eu já prometi uma vez que eu quero cruzar antes de morrer com esse Canelli. Tomara que não. Tomara que não. Não vou morder virilha. Não vou morder virilha de ninguém. Mas vou dizer na lata dele todos os afores que eu estou guardando esses anos todos.